uma definição é o seguinte: o pensamento crítico é a competência cognitiva de decidir racionalmente sobre quais ideias, informações ou argumentos devam ser admitidos, rejeitados, não julgáveis. Muito importante a gente entender isso aqui, ó. É uma competência cognitiva. Bom, só aí nós já temos uma série de conceitos. O conceito de competência que a gente adota é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são mobilizados diante de uma situação real para que possa ser resolvido. Então, cognitivo, quer dizer, é uma competência que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da cognição. De decidir racionalmente. Então, racionalmente aí vai implicar em critérios lógicos e em critérios empíricos também. A pessoa, ela decide se tem algumas referências lógicas e empíricas para que ela possa aceitar uma determinada informação ou não. Quais ideias, informações ou argumentos devam ser admitidos, então eu concordo, rejeitados ou não julgáveis. Esse não julgável que na filosofia antiga se chamava de epoquê, quer dizer, a suspensão de juízo. Uma pessoa tem que saber isso. Ela tem que saber em determinada situação que ela não é capaz de opinar, porque ela ainda não tem um conhecimento, não é? Muita gente tem dificuldade com isso, né? Acha que pode opinar sobre tudo. Ou pior, acha que sabe tudo, né? Mas essa questão de suspender o juízo faz parte. Esses três, então, são os três posicionamentos possíveis diante de alguma questão. Você pode concordar com algo, você pode discordar de algo, ou você pode suspender o juízo. Isso envolve, então, o pensamento crítico. O pensamento crítico, ao visar a veracidade das informações, permite a pessoa pensar por si mesma. É o que eu estava falando antes do Selbstdenken, quer dizer, é o pensamento independente, o pensamento autônomo. A grande ferramenta para desenvolver isso no aluno é desenvolvendo a condição do pensamento crítico. Pegando um pouco ainda de filosofia, o Kant falava de sair da menoridade. O que era a menoridade que o Kant se referia? Era aquela pessoa que já tinha condições de pensar por ela, mas ela se submetia a alguém, a alguma liderança, para que ela não assumisse a responsabilidade de pensar por si própria. E às vezes a gente vê muito isso com os nossos alunos. E pior, se a gente for fazer uma análise crítica da própria academia, nós estimulamos isso. Estimulamos a eles a não pensarem por si. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês já devem ter vivenciado isso. Às vezes, no mestrado, seja na graduação, para um TCC, por exemplo, tem muito mais força quando o aluno cita um monstro sagrado daquela área do que se ele coloca um pensamento dele de maneira lógica, que ele refletiu, chegou a uma conclusão. É fato ou não é? Ou vocês já viram isso acontecer? Às vezes você pega uma tese de mestrado, né, doutorado, um TCC, tem mais citação do que página. Tem lá 120 páginas, tem 280 citações. Tem uma autora da UFRJ que fala do texto ventríloco, o bonequinho de ventríloco, porque você não vê o autor só fala, não, segundo fulano, mas e o Beltrano, Ciclano, e todo o texto dele vai sempre, cada parágrafo é alguém. E isso, muitas vezes, a gente vê muito valorizado na academia. Então, reparem essa lógica como que, às vezes, está distoante daquilo que a gente está querendo promover com os nossos alunos. Pior, então, se o aluno criticar o monstro sagrado da área, não é? Isso, às vezes, é mais forte nas áreas humanas. Talvez o pessoal de outras áreas não sofram tanto com isso, mas, pelo menos, nas áreas humanas tem muito isso, não é?